Nós tivemos nesta semana o lançamento do livro de Victor Shulgin, Fundamentos da Educação Social, pela expressão popular. Não é? Vocês já devem estar sabendo, é este livro, não é? Que já está disponível para ser lido, né? E criticado, examinado, enfim. Este livro, ele faz parceria com o Fundamentos da Escola do Trabalho, escrito pelo Moisei Pistrak, não é? Eles têm a mesma data de publicação na União Soviética, 1924. Eles se complementam, portanto. O livro do Pistrak é um livro de quem está preocupado já com a implementação, né? Com os problemas que aplicar estas ideias na refundação da escola russa, né? da União Soviética, trazem. Né? E já o livro do Shulgin, que acaba de ser lançado, ele traz as grandes categorias que orientam esse trabalho conduzido aí pelo Narkompros, que é o Ministério, vamos dizer assim, da Educação Russa, não é? Na época da Revolução. Então, em 17 a gente tem a Revolução, temos 3 anos, basicamente, de guerra civil na União Soviética. 18, o Ministério da Educação já está se organizando em meio à guerra, fazendo o possível, e ele organiza uma escola comuna, que está publicado aí naquela publicação da editora que chama-se Escola Comuna, né? E a partir daquela experiência vão sendo extraídas as categorias, os nortes, as grandes preocupações que a educação soviética deve ter, seguindo, claro, as deliberações do comitê revolucionário que fez uma declaração de princípios, não é? Fez uma estruturação mínima inicial sobre como deveria ser os pilares da educação nacional na Revolução. Estas deliberações são, então, trabalhadas dentro da escola comuna como um laboratório, não só dela, outras escolas também aconteciam, mas principalmente desta, porque ali estava Pistrak, ali estava Shulgin também, entre outros, e isso vai sendo consubstanciado, então, nesses 2 livros que abrem o registro dessa experiência e, pelo lado do Shulgin, ali você encontra a fundamentação, digamos, dos grandes princípios que estavam orientando, fundamentalmente o quê? A ligação da escola com a atualidade. Note, uma atualidade que, no caso da União Soviética, é uma atualidade socialista, não é? Ou de transição ao socialismo. Não é? Então, é uma atualidade revolucionária, encerrando o período czarista. Não é? Então, ela tem esse poder, porque a própria atualidade é contraditória, sim, mas ela já está sendo inserida em uma nova perspectiva. Né? Então, a ligação com a atualidade é revolucionária no caso. Né? Se fosse no nosso caso aqui, nós teríamos que falar numa ligação crítica com a nossa atualidade, porque ela é uma atualidade capitalista e, portanto, ela precisa ser criticada pela escola para fazer no ato de fazer essa conexão. Não é? Além dessa categoria, você tem a ligação com o trabalho, aí é essencial, né, essa questão dentro da proposta marxista, né, e essa conexão, claro,
Aí você não vai encontrar ainda neste momento a questão da politecnia, isso será trabalhado ao longo do tempo e vai aparecer mais adiante, né, como elaboração, haviam outras preocupações prévias, né? E além dessa preocupação com a atualidade revolucionária, né, com o trabalho, também o elemento essencial que é a questão da auto-organização, em duas dimensões, né? A auto-organização pessoal, porque note, agora os trabalhadores têm a responsabilidade de conduzir o processo, né? De conduzir o próprio trabalho também, né? Nas empresas, nas indústrias, enfim, na vida, os trabalhadores têm essa responsabilidade e eles precisam pessoalmente saber se organizar, né? Saber se auto-organizar para atender a essa responsabilidade, né? E também na dimensão coletiva, na auto-organização coletiva, né? Saber trabalhar coletivamente, né? Saber estabelecer uma pauta coletiva de trabalho, né? Envolver-se com a sociedade, não é? Começando pelo que está mais próximo da escola e até depois as realidades mundiais. Não é? Então, notem que aí vocês vão encontrar nesse livro do Fundamentos da Escola, Fundamentos da Educação Social, vocês vão encontrar também esses pilares que depois serão objeto de análise lá pelo Pistrac no ato de elaborar isso mesmo na prática, não é? E consubstanciar essa nova escola. Não é? Note que no livro também você vai encontrar uma crítica dura das teorias educacionais burguesas que na época estão dadas. Não é? Por exemplo, uma crítica de Dewey, né, no sentido de que, embora ele seja avançado no sentido de tomar o trabalho como referência, o trabalho de qual ele fala é o trabalho capitalista. Né? Então ele precisa ser submetido a uma análise crítica, não é? E é isso que ele faz. Não é? Ele também trabalha com a escola nova, com a crítica da escola nova, o que é importante, porque, veja, esses autores do início da Revolução, eles depois vão ser injustamente criticados, na minha forma de ver, por terem adotado métodos americanos de trabalho, como o método de projetos. Não é? Isso, de fato, aconteceu por determinadas orientações, tendências dentro da Revolução. Mas estes autores iniciais, não é? O Shulgin, o Pistrac, Krupskaya, o próprio Lunacharsky, que era o ministro, né? Eles têm uma visão muito clara dos limites individualistas destas teorias burguesas. Né? Por mais que achem interessante um aspecto ou outro que possa ter aparecido, eles condenam a sua estrutura de classe, não é? Condenam a sua estrutura individualista, não é? E procuram avançar em outras direções. Não é? Então, veja que os autores então, da nossa época inicial tinham plena consciência do que estava acontecendo na Europa e na América sobre as tendências educacionais. Era um pessoal instruído, era um pessoal que havia vivido, inclusive, no exterior, correndo do czarismo e, portanto, tinha se enfrentado a uma série de tendências, né, educacionais capitalistas. A própria Krupskaya vai escrever um livro muito bom, Democracia e Escola, Democracia e Educação, algo assim, em que ela faz uma análise muito profunda da escola nova, por exemplo, que está vigente na Alemanha, né, procedente da Inglaterra, e ela vai fazer uma crítica dura disso. Né? Então não cabe essa crítica, na minha forma de ver, a estes que eu estou mencionando, essa ideia que foi divulgada de que ali o que havia era uma reprodução de
métodos americanos ou europeus, não é, baseados na escola nova. Eu acho que esse livro vai contribuir também para repor essa verdade, não é? Ou pelo menos abrir uma discussão aí que outros apresentem outras evidências, então, né? E acho que vocês terão aí um bom exemplo do que orientou a política pública nesse primeiro momento da Revolução, que é um momento especial, muito produtivo, muito criativo, sobretudo, porque é um momento em que há liberdade para se falar as coisas, não é? Dentro do campo, obviamente, progressista, não é? Do campo que está refundando a Rússia, não é? E há um entusiasmo, digamos assim, revolucionário, não é? Que marcam as decisões. Embora, claro, dentro do Comitê Central da Revolução, você tem as várias tendências ali, debatendo e discutindo, mas estão todos sentados à mesa ainda, não é? E discutindo caminhos para a Revolução. Então, esse é um momento muito importante. Eu acho que esse momento, eu aí não sou historiador, mas eu arrisco dizer que ele vai, à medida que se aproxima dos anos do final de 1900, da época de 20, né, ele vai se perdendo, né, até 31. Né, e já depois de 28 há um embate muito forte em outro molde, não é? Já é um molde mais excludente o que vai acontecer até chegarmos em 1931, onde acontecerá a primeira reforma educacional, que, na minha opinião, ela não melhora a educação soviética, não é? Mas isso é matéria para pesquisa, ou seja, eu acho que aí outros precisam pesquisar o que aconteceu depois dessa virada nessa área aí de 1931. Né? E note, só depois de 1931, lá por 32, por aí, é que vai, até onde eu consegui visualizar, aparecer Makarenko. Então, Makarenko, nessa primeira fase, não faz parte da formulação da política pública, não é? E, embora ele já esteja trabalhando nas comunas dele, mas ele não faz parte da política pública que está sendo montada, não é? Que está sendo desenhada para refundar as escolas, não é? Em meio a uma grande confusão que são os momentos iniciais da Revolução. Então, vejam, eu acho que esses dois livros cumprem essa função de trazer esse momento, né, criativo, esse momento produtivo da Revolução, e nós não podemos perder essa experiência, mesmo que discordemos deste ou daquele ponto, ou de tudo, né, mas nós não podemos perder esse acúmulo que está aí, né? E, de preferência, até mesmo estender esse processo para os momentos seguintes, pós-31, para ver, né, que fatores afetaram essa reforma. Não é? É sabido, né, pelo menos na minha interpretação, que até 28, 29, a Revolução consegue industrializar a Rússia, né? Industrializar, digo, com grandes indústrias, né? E isso, obviamente, tem um impacto na educação, porque puxa a formação de técnicos, né? E aí a educação vai sendo pressionada a desenvolver técnicos, né? E isso leva a uma pressão sobre o conteúdo também da escola, né? E a forma mesmo da escola. Eu acho que esse é um debate muito grande no interior da Revolução, né? Porque existiam correntes que eram mais favoráveis a uma aceleração do desenvolvimento industrial, né? Como o Shulgin mesmo, né? Era uma pessoa que era encantado pelo ritmo da industrialização, e
outros que vinham isso com um pouco mais de cautela, pelo menos dentro da educação. O próprio Pistrac, não é? E aí tem um livro né, Ensaios de Escola Politécnica, e o outro, né, Rumo ao Politecnismo, que também está editado pela Expressão Popular, que mostra essa divergência de perspectivas, né, entre os dois, que vai se consolidando ao longo dos anos 20. Não é? Partem juntos para esse trabalho e tal, mas depois vão tendo algumas diferenciações aí, eu identifico uma delas com essa característica. Né? Enfim, eu acho que o livro vai ser bastante útil para, nesse momento em que nós estamos vivendo, né, nós possamos ver como é possível, sim, nós termos uma outra educação dentro de uma outra ordem. Não é? E esta outra ordem, hoje, ela está cada vez mais sendo colocada na mesa. Não é? Embora a gente esteja passando por um momento difícil, e passaremos por momentos difíceis depois, porque há uma crise muito grande no âmbito do sistema capitalista, né? É uma crise do sistema do lucro, para dizer assim. Né? Isso precisa ser substituído, a sociedade não aguenta, nem do ponto de vista dos seres humanos, nem do ponto de vista do próprio ambiente, não é? Que está sendo esgotado por conta de uma corrida desenfreada ao lucro, e um lucro incessante, cada vez maior, e isso está esgotando tanto os seres humanos, pela precarização, pela falta de trabalho, né? Porque essa é a grande crise do capital. Né? O capital, à medida que introduz tecnologia, ele tira gente da produção, gera desemprego, gera precarização, reformula a participação do setor das pessoas na indústria, na empresa em geral, e, portanto, isso vai criando uma crise para ele mesmo. Não é? Como Marx dizia, o capitalismo gera barreiras cada vez maiores para si mesmo. E nós estamos nessa fase já desde 1970. Não é? Isso não tem data para acabar, mas o fato é que as crises estão aumentando, e o que nós estamos vivendo hoje, a ênfase na extrema-direita, a ênfase no neoliberalismo, são pedidos de socorro do capital. Não é? Eles estão acuados e estão usando o que tem, e vão usar cada vez mais essas saídas, não é, para conseguir prolongar, não é, esse esgotamento. Não é? Então, nós precisamos, nesse momento, ter ideias sobre como nós podemos articular, e é desde já, não é para esperar depois, não é para esperar a revolução, não é para fazer desde já, não é, esse ensaio, não é, coisa que o Movimento Sem Terra tem feito magistralmente bem, não é, e exercitado, não é, novas formas de organização da escola, com a mente colocada a partir de princípios de uma nova ordem social. Não é? E onde isso puder ser exercitado hoje, deve ser exercitado, porque nós caminharemos cada vez mais para a substituição da ordem capitalista, e o que está na mesa hoje para ser analisado e implementado é o socialismo. E nós precisamos de todas as experiências socialistas, não só da experiência russa, mas principalmente dela, porque é a maior experiência que nós temos, para nos ajudar a pensar este novo mundo. Eu acabei de falar com vocês, mas eu voltei, porque eu esqueci um aspecto essencial que eu não poderia deixar de apontar. Note, o livro do Shugin, ele aponta essas grandes categorias, e ele fala na auto-organização. Né? E ali eu ressaltei que ele tem um lado pessoal e tem um lado coletivo. Né? E aí é que eu me esqueci de fazer uma conexão fundamental. Por que esta ênfase numa auto-organização coletiva, ou seja, saber trabalhar coletivamente, saber atingir finalidades, né? Aliás, por falar em finalidades, o livro vai discutir também a questão das finalidades educativas, não é? E isso é essencial que nós coloquemos atenção. Mas
a questão da auto-organização coletiva, ela tem a ver exatamente com o que se tem chamado de democracia socialista, né? Com a ideia de que nós temos uma forma de pensar a democracia que é distinta da democracia liberal, né? Democracia liberal, que nós sabemos, está em crise, né? E, portanto, isso é essencial de dizer. Se você tinha como perspectiva que a população se envolvesse num processo democrático, que os trabalhadores estivessem como produtores associados, né, dirigindo a produção, tomando decisões, então era necessário formar para isso. Formar para uma democracia socialista. Então, essa dimensão do coletivo que é posta nos dois livros, né, ela tem o sentido de apoiar a natureza da democracia que vai sendo criada e que tem a sua base nos sovietes, que são conselhos, né? Nessa época você tinha aproximadamente 1 milhão de pessoas trabalhando nesses conselhos, né, ao nível micro, para tomada de decisões, participação, né? Então, as pessoas precisam saber entrar nesse processo, para que elas possam sair da linha de uma mera democracia liberal e avançar para uma democracia socialista, não é? Uma democracia da participação, uma democracia que permite que as pessoas se inteirem e tomem a iniciativa para fazer também decisões, não é? Seja no trabalho, seja na vida da comunidade, enfim, seja nas escolas, né? E é lá na escola que começa essa vivência. Como dizia o Pistrak, ou melhor, o Shugin, isso tem que começar desde cedo, não é? Essa vivência tem que ser ensinada desde cedo, a participar. A escola, portanto, tem um papel fundamental do ponto de vista da sua forma, não é só o conteúdo. O conteúdo é essencial também, não diminua a importância do conteúdo, mas a forma é importante porque ela sinaliza que tipo de sociedade que eu quero, né? E o envolvimento, portanto, dos estudantes nessa forma de organizar a escola, que será proposta pela experiência da comuna registrada, pelo Shugin e pelo Pistrak, ela está conectada com essa necessidade de um tipo superior de democracia, não é? E não de uma mera democracia liberal. Eu acho que isso, nos nossos tempos, é fundamental começarmos a falar, porque, veja só, a democracia liberal está em crise. A democracia representativa liberal está em crise. A democracia dos 500 deputados com os 70 e tantos senadores, não é? Embora eles sejam democraticamente, no sentido liberal, eleitos, etc., tudo bem, é o mínimo que nós podemos pedir. E é o mínimo e é o máximo que o capital está disposto a permitir. Porque a partir disso, se isso não atende os seus interesses necessários para o capital, ele aciona a extrema-direita e os neoliberais e põe fim na brincadeira, como vimos em 2014. Então, veja, a democracia liberal está em crise, não é? E nós teremos aí, muito provavelmente, processos autoritários, não é, sendo implementados ao redor do mundo, não é? E a crise que nós estamos vivendo, que eu já falei para vocês, ela é importante e não pode ser deixada de lado para a gente pensar, então, como é que nós vamos reagir a essa crise. E reagir a essa crise é pensar novas formas, inclusive não apenas de se deter na defesa da democracia liberal. Ela é o mínimo, nós não podemos ter menos que isso, senão já estamos caminhando para a barbárie. Mas nós temos que pensar, além da defesa da democracia liberal, como é que nós vamos avançar
para uma democracia socialista. Era isso então. Muito obrigado, hein?